E acho que essa arquitetura de agentes traz uma conotação de você entender que você tem uma pessoa especializada em cada um dos departamentos dentro da empresa. É como se eu tivesse hoje um especialista em entender todos os meus pedidos, um especialista que entende todas as minhas trocas e devoluções, um especialista sobre produtos. E aí, esse multi-agentes, eles conversam entre si para que eles possam trazer a melhor solução para o nosso cliente final. Gente, primeiro de tudo, bem-vindo a todos. Me chamo Giovana, eu estou aqui hoje no VTEX Day, junto com o John e o Ricardo, para a gente falar um pouquinho mais sobre toda essa experiência de IA, a gente está tendo toda essa conversa aqui nesse espaço. Eu quero agradecer primeiramente a AWS por providenciar esse momento, esse espaço, para a gente ter essa troca de ideias e analisar um pouco mais como está o cenário aqui. Está comigo o John Cordeiro, que ele lidera hoje a equipe de tecnologia e produto da CX Platform da VTEX. Ele está nesse mercado há mais de 12 anos, envolvendo formas de inovar e aprimorar toda essa cenário com o IA, dentro da VTEX e fora da VTEX também. E traz para a gente essa voz de conhecimento. E do outro lado, para agregar na nossa conversa, tá o Ricardo Chicam, que ele é o gerente digital e growth do grupo da Universe Brasil, que ele está por trás de grandes marcas que a gente tem, como a Intimacy, a Calzedonia e a Human. Com isso, esse grupo ele tem mais de 5 mil lojas em mais de 50 países, é um grande renome e grande força de mercado. Então a gente está junto hoje com esses dois lados da mesma moeda, que atuam em grandes esferas, para a gente ter um pouquinho de bate-papo sobre isso. E uma coisa que a gente está aqui na VTEX Day, em todo booth que a gente vai, não importa qual que é a área, qual que é o modelo, a gente escuta conversa de IA, e o papo de IA agora é multi-agente. Aqui no evento tem muita gente que está da área, mas às vezes as pessoas querem entrar nesse mundo, mas não sabem por onde começar. E a conversa no evento é um multi-agente. John, você que está do lado mais que oferece a solução, consegue explicar para a gente um pouquinho o que seria esses multi-agentes? O que é, na verdade, isso dentro da IA? Boa. Giovana, um agente ele é uma simulação de como resolver problemas, basicamente. Ele simula a forma humana de resolver problemas. Ele tem ferramentas, ele tem memória, ele tem conhecimento e ele usa isso para resolver problemas, basicamente. Quando você junta isso em um time de agentes, a gente entra na esfera dos multi-agentes. Então, existem várias arquiteturas de multi-agentes, a que a gente mais usa, é mais famosa no mercado, é a arquitetura hierárquica, onde eu tenho um gerente, um manager e os agentes colaboradores. O manager delegando tarefas para esses colaboradores. Então, imagine esse agente que sozinho já tem memória, já tem ferramentas, ele agora é equipado com um time, onde ele consegue distribuir as tarefas de forma mais uniforme, inclusive em paralelo, para resolver problemas mais rápido, né? Então, isso é uma arquitetura multi-agentes. E por que ela fez tanto sucesso? Basicamente porque ela gera bons resultados. Por trás desses agentes tem LLMs poderosos que conseguem realmente entender e pensar, né, raciocinar muitas vezes para resolver problemas complexos. E esses agentes, eles criam o próprio roteiro. Eles são muito parecidos com os humanos. Eles não são programas como a gente costumava fazer no passado, pré-definidos, com regras de negócio, que eu sei o passo 1, o passo 2 e o passo 3. Esses agentes, eles decidem um caminho ao longo da execução. Então, dependendo do problema, eles se adaptam para resolver aquele problema e por isso que eles geram tão bons resultados. Faz sentido realmente. É até com muito mais experiência, né? Porque torna uma coisa muito mais orgânica. Não fica aquela coisa, nossa, é IA enrijecido, tem que ser esse caminho seguido, que nem a gente pensa quando a gente pensa em código, uma coisa muito fixa. Eu entendo que já implementaram alguns agentes, né, Ricardo, nessa arquitetura multi-agentes. Quais vocês usam hoje mais? Qual faz mais sucesso? Nossa, esse é o agente que a gente mais usa? Quais são todo o grupo que vocês têm? A gente iniciou principalmente o agente de pedidos e agente de trocas e devoluções, que era uma das nossas principais dores, né? E acho que essa arquitetura de agentes traz uma conotação de você entender que você tem uma pessoa especializada em cada um dos departamentos dentro da empresa. É como se eu tivesse hoje um especialista em entender todos os meus pedidos, um especialista que entende todas as minhas trocas e devoluções, um especialista sobre produtos. E aí, esse multi-agentes, eles conversam entre si para que eles possam trazer a melhor solução para o nosso cliente final. E acho que o primeiro que a gente instalou e a gente iniciou foi o de pedidos e de trocas e devoluções para sanar a nossa principal dor naquele momento. Justo. Realmente, muita gente, tem muita área para aplicar, né? Acaba que é desse jeito mesmo. Mas assim, essa tecnologia, querendo ou não, é uma força sendo muito grande nesse momento. E a gente tem mesmo. Só que eu acho que quando a gente pensa em IA, a gente pensa em um turnover muito grande, uma troca constante de essa é a nova novidade, esse é o novo break, essa aqui vai ser a nova fonte da verdade. John, o que te faz pensar que esses multi-agentes são, na verdade, realmente um novo futuro da IA?
E não só mais uma alteração, mais uma atualização que daqui uns 2, 3 meses vai surgir outra que vai ocupar o espaço e vai ficar obsoleta. Porque a CX Platform investe nisso, não é? Sim. Durante esse período, 12 anos que a gente vem trabalhando com atendimento, a gente passou por várias ondas, né? Ondas de AI diferentes. E até 2020 não existia tanta atenção para AI nesse cenário, né? Então era uma coisa muito conceitual, não tinha se mostrado muito valor ainda. Então, logo depois do ChatGPT, muita gente chama o ChatGPT Moment, né? O momento onde tudo mudou. As pessoas, foi um produto meio que por acaso lançado, que fez muito sucesso, alcançou 100 milhões de usuários muito rapidamente e depois todo mundo estava querendo fazer a mesma coisa. Isso fez com que as pessoas usassem AI no seu dia a dia, sabe? Então, a gente passou a mudar a nossa forma de trabalho usando AI e isso moldou as ferramentas de atendimento, como a CX Platform. E foi aí que, a partir desse momento, os LLMs tomaram conta do atendimento e aquele fluxo programado que a maioria dos canais conversacionais seguiam, digite 1 para fazer isso, digite 2 para fazer aquilo, foi mudado completamente. Agora eu conseguia fazer uma pergunta aberta e receber uma resposta aberta e precisa sobre exatamente o que eu estava perguntando. Essa área é o que mais causava a queda do NPS do CSAT. O cliente entrava lá com o seu problema, queria uma solução rápida, e aí tinha toda aquela árvore de decisão que ele tinha que seguir um caminho para conseguir chegar na pessoa que vai tentar solucionar o caso para ele, e aí mesmo assim chega lá na pessoa, demora um tempo para responder, e aí faz com que a gente caísse demais naquele período ali, o NPS, e era difícil construção, né, essa árvore de decisões, porque você tinha que entender muito o seu negócio também. E era engraçado que muita gente chegava e falava, eu quero falar com um humano. Aí, não, digite 1, digite 2. Eu quero falar com o humano, me passa direto para o humano. Então, muitas empresas, clientes nossos, pediam para ter um acesso direto para o humano. Sim. Sabe? Quando tivesse a palavra humano, abre o atendimento. Então, realmente, o que me faz acreditar que muita gente mudou e essa mudança vai perdurar por muito tempo, é que as respostas hoje são muito mais naturais e eu vejo casos, por exemplo, de conversas que os clientes saem apaixonados pela marca. Sabe? Os clientes saem... Eu peguei um caso que a pessoa ficou falando com a gente todos os dias. Eu achei que era um bug. Inicialmente eu estava procurando como um bug, mas a pessoa voltava para falar com a gente e fazia perguntas e perguntas e perguntas. Dava a entender que aquela pessoa estava apaixonada pela marca, sabe? Queria conversar, estava gostando, falando sobre os produtos da empresa, fazendo perguntas muito específicas. Então, é isso que me faz acreditar que essa ferramenta ela veio para ficar. Entendi. Realmente, porque muda muito todo o contexto conversacional, né? Eu acho que ela, do jeito que você explica, ela passa a não ser só mais uma ferramenta da IA, mas uma nova fundação da IA daqui pra frente, né? Porque a IA que a gente tinha inicialmente era nesse modelo que a gente falava, que responda 1, responda 2, responda 3. E agora é um novo patamar que o que vai ser construído em cima disso. E realmente a fundação faz toda a diferença. Eu entendo que vocês nem chegaram a implementar no grupo da Calzedonia o quesito de single agent, já foram direto para multi-agents, né? Quando vocês chegaram e conheceram o multi-agent, o que causou vocês acreditarem a implementar isso na loja de vocês, enquanto o single agent não chegou a dar esse brilho? Acho que é o que a gente disse no começo, entender que com o multi-agente eu teria agentes especializados em cada uma das áreas. Que ia ter um orquestrador que ia gerenciar essa conversa entre cada um dos agentes para que a gente pudesse achar aí sim a melhor resposta para o nosso consumidor. E naquele período ele estava com um SLA de resposta para o nosso consumidor de quase um dia. Era uma dor grande, né? Pensando do ponto de vista de experiência do cliente, que a gente sabe que o cliente quer ter uma resposta muito rápida, ali, minutos, e não pode chegar a 1 hora. E eu tinha um dia de SLA de gargalo, isso impactava muito. E eu ter muitos agentes especializados que podiam trazer informações que eram fáceis de fácil acesso e de fácil resposta ao consumidor, foi uma coisa que brilhou muito meu olho no período. Isso aí realmente dá toda a diferença, ainda mais eu do lado como cliente, né? A pessoa que usa realmente isso, com o sistema IA que interage um pouco mais, não sente esse rendimento mais robotizado, melhora muito mais a experiência. Mas ainda assim é uma novidade, né? E no Brasil é novidade, eu acho que no mundo como um todo sempre tem uma dor ou outra que segura as pessoas. Então, você, nessa posição que você tem de fazer o produto e conversar com as lideranças que vão atrás da solução cada vez mais, qual que você sente que é a dor? O que segura mais as pessoas de querer investir
em IA? É um medo de ficar para trás que força elas a conhecer a plataforma e usar de forma errada? Ou é porque eles têm medo de investir errado e aí esse medo acaba segurando eles? O que você entende de todo esse processo? Com a mudança natural de fluxos programados para agentes, a gente parou de ter aquele roteiro que vai ser sempre seguido todas as vezes. E passou a ter um roteiro mais dinâmico. Isso faz com que as pessoas tenham receio, porque o agente realmente está tomando decisão de como resolver aquele problema. E quando o agente está tomando decisão, as pessoas perdem o controle. E ao perder o controle, eu preciso confiar muito naquilo. Eu preciso ter métricas, formas que eu mensure bem os riscos de tudo que está acontecendo. Isso acontece porque nós estamos acostumados a trabalhar com times de pessoas, certo? No momento que eu contrato um time novo de agentes, eu preciso começar a confiar nesse time, sabe? Eu tenho que garantir também que aquele time esteja bem treinado, né? Até os agentes também precisam ser treinados. Eu preciso saber quais são os pontos de melhoria que eles ainda possuem para poder deixá-los cada vez melhores. Então, e esse receio, esse medo, né, faz com que as pessoas evitem usar, sabe? Mas aí uma coisa que eu percebi muito forte a partir do ano passado, 2025, foi que esse medo, ele se transformou em uma pressão, sabe? Em uma coisa de eu preciso usar isso, eu preciso inovar. Até o que eu tenho visto muito em executivos é aquela síndrome de FOMO, né? O Fear of Missing Out. As pessoas, eu tenho que usar isso, senão eu vou ficar para trás, sabe? Então, isso mudou muito fortemente e eu comecei a ver que esse receio passou a diminuir com o tempo. Entendi. Realmente fez muito sentido. As pessoas, às vezes, né, têm mais medo de ficar fora de uma mudança, perder a onda, do que entender um pouco dela e preferem cair no rio e já aprender a nadar, não é? Do que já se informar, às vezes, primeiro pela pressão do mercado. Mas essa perda do controle é uma coisa que a gente vê muito presente em muitos cargos de liderança mesmo. Eu acho que no contexto do Brasil, que a gente está mais presente, as lideranças costumam estar acostumadas a ter um controle maior, uma visibilidade maior dos seus produtos. Ricardo, seu contexto que vem de uma empresa global, eu sei que você está responsável mais pela parte do Brasil, mas uma empresa global ela tem que estar acostumada, ou tem que estar disposta a ceder um pouco do controle em prol da escalabilidade. Você acha que isso influenciou, ajudou vocês nesse processo de implementar o multi-agentes, acreditar e apostar nessa solução? Eu acho que antes da gente apostar, a gente tinha que mitigar os riscos, né? E do nosso lado, a gente entendia muito quais eram as dores do nosso cliente e os principais problemas que a gente ia passar na implementação da ferramenta. E antes de iniciar o uso da IA, a gente estressou muito o teste, testou diversos casos que eram já conhecidos para a gente entender se a gente ia ter algum risco grande. Então, o risco ele era mapeável. Mas, ao mesmo tempo, depois que a gente implementou, a gente achou que poderia ter mapeado todos os riscos, mas a gente identificou diversos problemas que iam ocorrer a partir de então, né? Um caso interessante que aconteceu com a gente, por exemplo, foi a gente mapear todos os riscos e implementou a ferramenta, só que a gente fazia um acompanhamento diário de todas as conversas com a IA para que a gente pudesse identificar os riscos e criar ali, entender e criar ali processos para que a gente pudesse resolver esses problemas. E aí, em uma conversa com a IA, um cliente pediu um cupom de desconto, existia um cupom de desconto, e a IA passou um cupom de desconto. Tem aqui, sei lá, 15% de desconto. E a gente não tinha nenhuma campanha de desconto naquele momento. E aquilo foi super assustador. E agora? Imagina se tivesse passado para muitas pessoas, né? Mas assim, como era controlado, como a gente acompanhava diariamente, e com a implantação da ferramenta, diminuiu muito a necessidade do meu agente humano de ficar atendendo e ficou mais ocioso. E eu consegui o tempo dele para conseguir treinar os agentes, treinar a ferramenta e mapear esses riscos. E cada vez mais a gente conseguiu mitigar eles e deixar a ferramenta mais assertiva. Nossa, mas as pessoas às vezes partem do princípio que a solução vai ser uma solução 100% plug and play. Então, por mais que a gente tenha lá o agente para usar, você tem que implementar a sua voz, sua marca, seus limites e dar essa personalização. Ele é tão bom quanto tempo você dedica para ele, que nem qualquer outra ferramenta. E às vezes, pela rapidez e automatização, as pessoas não pensam tanto nisso, né? E ela tem muita dificuldade de dizer eu não consigo fazer isso, né? Os modelos foram treinados para tentar ajudar as pessoas. Então, às vezes, ele nem tem aquela capacidade, mas ele fala, pô, tá precisando de um desconto? Então, toma aqui. Foi muito bom demais. Muito bom. A gente falou muito realmente da parte técnica da IA, mas isso é um bom ponto, né? Como funciona na prática mesmo, como é que é essa aplicação. John, vamos
Te perguntar uma coisa. Você tem muito contato, novamente, com os clientes dessa perspectiva sua. Você percebe que eles geralmente têm alguma restrição maior, tem algum segmento, uma vertical, que se mostra um pouquinho mais receosa de entrar no mundo da IA, ou uma que é um pouco mais ousada e costuma se envolver mais nesse processo? Não, eu diria que o maior, o maior limitador mesmo são as pessoas, a liderança. Então, CEOs ou CIOs ou gestores mais atualizados, mais ousados, eles estão mais propensos a implementar soluções com AI do que pessoas que estão num espaço maior do funil, assim, mais distante. Então, não existe essa diferenciação de segmento. Hoje a gente tem cliente de pharma, fashion, groceries, enfim. Então, a gente vê a aplicação em vários segmentos e basicamente o que muda são as pessoas que estão para implementar aquilo. Faz sentido, porque pelo que a gente falou aqui, né, tem agente de tudo. E logo dá para você implementar, só que depende da disposição. E a disposição parte geralmente sempre da liderança que vai guiar o time para como seguir isso. Nesse sentido, Ricardo, você nessa posição de liderança que escolheu pegar e apostar nessa solução. Quando você implementou, começou a usar, teve algum momento que você falou assim, tá, eu preciso dar um passo para trás, eu tenho que dar uma olhada nisso com calma, ou algum momento que brilhou o seu olho quando você realmente implementou e viu um agente em ação depois de colocar toda a mensagem da marca? Você tem alguma coisa para contar pra gente sobre esse momento, assunto? Que brilhou mais meu olho, como eu disse no início, minha maior dor ali era resolver problemas de pedidos e trocas de devoluções para o cliente. A gente tinha um SLA alto, e aí o agente de pedidos e de trocas resolveu ali 70%, 80% dos nossos problemas e diminuiu drasticamente o atendimento. E aí, com isso, a gente teve a possibilidade de ampliar novos canais, que naquele período a gente já trabalhava só com WhatsApp e e-mail, para fazer atendimento direto sobre, basicamente, 95% dos atendimentos era sobre pedidos. E a gente começou a ter a possibilidade de ampliar novos canais, e a gente ampliou para o web chat direto no site. E a gente identificou novas oportunidades, que o cliente que estava no site ele não tinha um canal direto para ter uma conversa, porque naquele período a gente não tinha como dar esse atendimento premium para o cliente. E o receio que trouxe para a gente foi, pô, agora o cliente vai estar com dúvidas sobre o produto e ele está querendo comprar um produto e a gente precisa manter a voz da marca. E aí, como a gente vai conseguir manter a voz da marca e todo o treinamento que hoje, dentro da loja, a experiência que o cliente tem numa loja, que ele tem uma consultora e não uma vendedora que ajuda o cliente a achar o produto ideal, o sutiã ideal, a modelagem ideal, o tecido ideal, como a gente vai conseguir trazer a voz da marca para esse atendimento atrelado ao produto. E esse foi o nosso grande medo ali nesse início para ir jogo de estrutura para implementar. E a gente conversando, você até mencionou que teve um caso que acabou parando uma guardrail que teve, né? Esse caso foi bom. A gente iniciou achando que estava tudo bem mapeado e tinha um guardrail de palavras sexuais, né? E a gente vende lingerie. Então veio vários clientes no início estavam entrando em contato e falaram assim, eu queria uma lingerie sexy para minha mulher, ou para minha namorada, ou tô querendo uma lingerie sexy para uma noite especial com meu marido. E aí todos os casos que entravam em contato com a IA, o guardrail batia e falava assim, não posso te apresentar nenhum produto porque essa conotação sexual eu não posso entrar nesse assunto com você. Falei, mas pô, a gente tem um produto, então assim, mostra como a eficiência ali da ferramenta, os guardrails funcionando, mas que a gente precisou ali desafrouxar um pouco a porca para a gente poder conseguir mostrar para o cliente nesse nosso produto especial. Mas a gente teve que ainda assim tomar cuidado porque existem partes sexuais, né? E existem clientes que entravam em contato para falar, porque a gente criou uma imagem da marca, né? Uma persona específica com uma imagem e a gente via que clientes começando a fazer perguntas além do necessário, não do produto, mas e o guardrail conseguindo travar a conversa e isso foi muito legal também. Isso é interessante porque a CX Platform, ela conta com uma galeria de agentes oficiais. E esses vêm com algumas mensagens, né, padronizadas. Mas devido à grande variação que a VTEX atende de clientes, segmentos, de todos os tamanhos, vai ter diferença. E a IA vai funcionar para você desde que você tome o tempo para entender como a ferramenta funciona. Porque não basta só investir, né? Você tem que investir, tem que estudar, tem que se dedicar para poder transformar a ferramenta do melhor jeito possível. O valor da ferramenta é dado com o tempo que você dedica a ela. Isso é para tudo e para IA principalmente. Mas, de praxe, a gente sempre tem algum problema que se destaca mais que o outro, né? Quando alguém chega na VTEX, a maioria dos clientes, você que está presente muito nessa questão de produto, tecnologia e as demandas, João, me fala.
Tem algum fluxo de cliente que eles preferem instalar? Por exemplo, geralmente a maioria dos clientes da Vetex procura primeiro o cliente de concierge ou cliente de alguma coisa relacionada a saque. Tem alguma rota, um caminho das pedras padrão, ou pelo menos majoritário, novos clientes? Cada cliente tem suas prioridades, né? Então, como o Ricardo falou, a primeira prioridade dele era resolver o pós-venda, que ia diminuir a quantidade de atendimentos que chegava ali, ou a fila, o SLA do atendimento. E depois, esse canal acabou se expandindo para um canal de vendas também. Então, é muito comum isso. A pessoa começa com pós-venda que vende, ou o contrário, a pessoa começa com vendas e gera fidelização ali do cliente. Então, depende muito das prioridades do cliente. E aí, mas o comum mesmo é que a jornada completa esteja no canal conversacional, porque, enfim, a pessoa que conhece um número do WhatsApp da Calzedônia ou de uma outra empresa, ela sabe que aquele é o canal seguro para falar, sabe? Quando eu quiser qualquer coisa sobre aquela empresa, eu vou procurar aquele canal. Então, por isso que o ideal, o que a gente recomenda é ter uma jornada completa dentro do canal. E aí, a Vetex Customer Experience Platform ajuda muito nesse processo. A gente dá treinamento, nós entregamos agentes prontos, guardrails, como o Ricardo falou também, que aceleram o processo de implantação de um cenário ou outro. É porque realmente muita gente chega, né, para instalar IA e começar sem ter muito conhecimento. O legal da Vetex é que ela fornece um sistema de suporte muito legal para explicar a plataforma, conhecimento, cada agente, como implementar. Isso ajuda muito. Mas uma coisa que a gente conversou que eu achei muito interessante também foi sobre as demos, porque a gente oferece a demo antes de contratar o serviço. E você comentou que quando fez sua demo, uma coisa que ajudou muito o processo foi o fato que você sabia o que você queria. Você chegou sabendo para quem utilizar a IA. E eu acho que a gente pode voltar naquele ponto que o medo é investir errado. E você só investe errado quando você não sabe o que você está investindo. E você investir num produto que você não tem o contexto de quantidade da sua loja, ele vai impactar muito mais. Então, eu vou deixar o Ricardo contar essa história aqui para vocês um pouquinho sobre como é que foi o processo de demo para vocês e como é que isso acabou refletindo também em como vocês usam a gente até hoje. A demo veio no último Vetex Day que eu vim aqui, até encontrei a Carol agora. E aí, nosso pessoal responsável pela nossa conta na Vetex falou: cara, vou te apresentar uma ferramenta muito legal. Ela é plug and play, é um agente de IA para atendimento e tal. Legal, vamos meio cético assim, porque ela ia me apresentar. Plug and play é impossível você conseguir pegar todo o contexto do meu produto e conseguir chegar no resultado. E aí a Caro implementou, ligou a chave do aplicativo direto na Vetex, a gente foi fazer um teste, vou fazer uma pergunta bem profunda, assim, meio técnica sobre o nosso produto. Eu perguntei como é que eu achava o sutiã ideal para aquela consumidora. E aí a própria já me perguntou, beleza, me passa o tamanho e peso que eu vou tentar achar. E ela foi buscando ali nossas documentações, conseguiu trazer o tamanho ideal e, obviamente, já trazer uma sugestão de produtos atrelada àquele cliente. E eu lembro que quando eu fui fazer uma pergunta tão específica assim, eu lembro da cara ainda olhar para minha cara com uma cara meio assustada, assim, acho que você foi meio longe, a gente não treinou tanto assim, modelo. Tem mais conteúdo que a gente pode trazer aqui para que ele possa trazer. E só de trazer assim um produto muito próximo do que talvez alguém, né, um agente humano poderia trazer, já foi uma surpresa muito legal, assim. Mas ainda assim a gente conseguiu ver que tinha que trazer muito a voz da marca ali nessa resposta, entender um pouco mais a tecnicidade do nosso produto, os diferenciais do nosso produto, que isso a gente foi aprimorando com o tempo, com a utilização da ferramenta. Legal. E quando vocês implementaram, de início já foi um sucesso? Teve algum processo de aprendizado depois que implementou? Como é que foi esse início dessa caminhada, que eu acho que as pessoas são muito interessadas, sabe? Como é que você começa? Porque depois, quando a gente atinge o caso de sucesso, treina e ela adequa a marca, é muito bom. Mas esse início? Não, sucesso sim, com certeza, né? Porque assim que a gente ativou, a gente já viu um drop gigante no SLA e nas respostas do nosso consumidor e quanto transferia isso para atendimento humano. Mas ainda assim um esforço muito grande em conseguir mapear todos os riscos que a gente tinha. Como eu disse, o caso da calcinha, quando o cliente pediu um produto sexual, do cupom que a gente tinha que mapear. Mas assim, a solução em 90% delas são prontas do mesmo jeito que você conversa com o seu chat GPT, com o Claude hoje em dia, que é você falar assim, cara, se você tiver uma situação assim, faça isso. E você, obviamente, já entrar ali no teste e testar se aquela situação, se você acontecesse de novo, ela já ia ser resolvida. Mas sim, vários casos de usos que a gente precisou testar, precisamos de usar a experiência dos nossos agentes para que mapeasse com todas as conversas diariamente
para que a gente pudesse aí sim, cada vez mais acertando a porca e conseguir resolver todos os nossos problemas. John, levando isso em consideração, quando a gente agenda alguma demo hoje com a Vetex na CX Platform, tem esse contexto, geralmente a gente coleta esse contexto por parte dos clientes que vão vindo, ou as demos são mais gerais e durante a demo vai personalizando o atendimento? A gente tenta fazer um processo bem personalizado, né? Porque como a gente está falando aqui, os agentes eles precisam de instruções muito específicas sobre a marca, sobre como se comunicar. Então, já desde o início, a gente já passa essas instruções bem específicas para o agente e vai refinando ao longo do tempo. Acho que a gente faz esse processo de implantação bem próximo do cliente, justamente para pegar essas nuances, né? Costumo falar que cada frase cada mensagem, cada palavra que eu mudo em uma frase, eu tenho quase infinitas possibilidades de resposta. Então, eu preciso ter bem equipado ali as instruções com a marca, com o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, para garantir que aquela solução seja boa para o cliente final. Realmente. A questão do plug and play que nem você mencionou é muito bom porque ajuda a ter esse início e dar esses primeiros passos, mas é preciso realmente você entender a sua marca, o que você quer passar e o que você precisa para alimentar de forma legal. Mas a ferramenta de IA é uma coisa que, como tudo é novidade, como tudo requer melhorias e sempre está em crescimento. Ricardo, você do lado do cliente consegue passar pra gente alguma necessidade que você sente ainda que a IA falta suprir, ou que ela conseguiria te ajudar daqui pra frente, que mesmo com essas melhorias acabou trazendo essa nova necessidade para sua empresa, para o seu conceito? Eu acho que esse mapeamento diário de todas as conversas no início, para que você consiga, ter o controle do que está acontecendo, né? E até tirar um pouco desse anseio de estou perdendo o controle do meu atendimento, estou perdendo o controle dessa conversa com o meu consumidor, mas também esse mapeamento diário de todas as conversas para que a gente possa identificar esses riscos e conseguir mitigar eles. Acho que se a gente tivesse indicadores e dentro do dashboard, dentro de alguma integração com algum cloud da vida, para que a gente pudesse trazer insights valiosos, para que a gente pudesse automatizar essas correções, isso seria bem importante para a plataforma, para a gente usar o tempo da pessoa, do atendimento humano, para atividades mais específicas, consultivas, no nosso caso, para o nosso consumidor, né? Em casos realmente que ele não consegue achar a solução para o cliente. Nosso desafio enquanto produto hoje é justamente esse. Imagine você ter lá milhares de conversas e você saber o que está acontecendo dentro daquelas conversas sem precisar ler todas elas, sabe? Isso é uma necessidade real. A gente está vivendo um momento da tecnologia de provação mesmo, sabe? De entender o quanto de valor que ela está gerando para cada negócio. Então, por isso a gente está lançando uma nova funcionalidade na plataforma que vai permitir você plugar o nosso Analytics dentro do seu cloud, dentro do seu ChatGPT e a partir disso conversar sobre os seus dados. E aí fazer cruzamentos muito específicos sobre os seus dados, saber como que andam as conversas. Uma coisa que a gente tem visto, por exemplo, nesse cenário, uma oportunidade que surge é que as conversas que os seus clientes têm no seu canal conversacional, elas são um termômetro para o que aquele seu cliente está sentindo em relação ao negócio. Seu cliente está feliz, seu cliente está tendo muito problema de logística, quais são os produtos mais procurados naquele momento do ano, sabe? Então, as conversas, elas geram insights de negócio para além do canal conversacional. E a gente espera que, entregando essas soluções, essas novas infraestruturas de dados para o nosso cliente, eles consigam tirar esses insights muito bem específicos. Essa integração é um projeto VTEX 2026? Projeto já para 2026. A gente está com beta aberto e a gente vai precisar testar, então. Sair daqui agora e já ativar lá. Vamos nessa. Isso realmente vai muito bom, porque como ensinamos, vai ter que atender uma gama absurda de clientes, né? Imagino que cada cliente deve ter um KPI diferente, uma vontade diferente. Dessa forma, conectar também com essas ferramentas de AI e LLM que estão mais do dia a dia, porque o Claude a gente usa horrores no mercado de trabalho, ele no comércio, tá? No contexto que eu tenho, ele tá em todo momento. E essa incorporação seria sensacional mesmo. Muito bom. Tem alguma outra novidade que você acha legal compartilhar com a gente pro VTEX 26, 27? Nós temos uma meta também enquanto produto, que é garantir que o canal conversacional ele seja tão relevante quanto a loja web, sabe? Se a gente conseguir isso, tanto no WhatsApp quanto no chat no Instagram ou na web,
a gente vai conseguir ter um grande salto, sabe? O GMV gerado por aquele canal, ele ser uma fatia muito grande e relevante para o negócio, como o da Calzedona. Então, temos várias soluções, várias ferramentas em relação a isso, como integrações mais robustas com o Storefront. Eu já consigo conversar com o agente e adicionar um item dentro do carrinho da página. Eu consigo pegar as informações de geolocalização dele, qual o CEP, para dar uma recomendação de produto também bem direcionada. Eu consigo também fazer pagamentos diretamente no WhatsApp, sem precisar ir para a web. Então, esse é um recurso novo. Além disso, a gente também está trazendo o usuário cada vez mais para o canal conversacional. E uma das ferramentas é a ferramenta de recuperação de pedidos, que ela tem duas fases. A primeira é quando o usuário abandona o carrinho e recebe uma notificação do WhatsApp. E agora a gente está lançando quando o usuário não paga o código Pix. É um caso muito comum, acontece em 15% dos pedidos. Nossa. Então as pessoas fazem o pedido e não pagam o Pix. E o Pix tem 1 hora de expiração. Então, passou de 1 hora, eu perdi aquele cliente. Só que é um cliente que já sabe o que quer, é um cliente que já está no final do funil. Então, eu mando a notificação no WhatsApp dele, já com o código Pix. Ele não precisa abrir mais nada, apenas copiar o código Pix e pagar no banco, sem nenhuma fricção. Então, essa é a forma que a gente espera de aumentar a conversão, diminuir perca de pedidos e trazer o cliente para o canal conversacional. Porque essa pessoa que eu estou enviando notificação é a mesma pessoa que vai vir procurar informações sobre pós-venda. Ele vai perguntar, quando é que meu pedido vai chegar? O histórico já vai estar tudo lá. Exatamente. Então, a memória, todo o contexto daquele cliente está naquele canal, ele consegue interagir com ele em toda a jornada. Acho que a gente tem muita coisa para fazer depois do podcast, então. Já tem... E do meu lado da consumidora, né? Porque a gente tem aqui quem faz, quem usa e quem consome. Isso eu acho sensacional. Unificar tudo em um canal para o cliente, eu acho que é muito bom, porque otimiza tanto a experiência, otimiza tanto tempo. Às vezes está numa correria, você quer usar um aplicativo como se fosse, por exemplo, o WhatsApp conversacional, para ligar esse pedido, fazer essa compra em um momento de correria, e é muito mais prático. Você tem muito mais visibilidade do WhatsApp e das mensagens que a gente recebe no WhatsApp do que no site ou no e-mail, que seja. Muito legal, gente. Muito obrigada pela sua conversa, foi ótimo. Mais uma vez, obrigada, AWS, por ceder esse espaço pra gente aqui. E é isso, foi um prazer muito grande estar com vocês. Valeu por esse tempinho, gente. Obrigadão e bom Vatex Day. Obrigado. Obrigado.